Olá, graça e paz vos sejam multiplicadas nesse dia. Hoje eu vim aqui gravar para vocês a pré-aula da lição de número 1. Eu quero justificar também o barulho que vocês vão ouvir no final, no fundo do vídeo, porque eu estou aqui num parque muito bonito. Olha que coisa mais linda. Gravei um pedacinho aqui para vocês verem. E um lugar muito arborizado, tem muitos pássaros, né? Então vocês vão ouvir o fundinho, o som dos pássaros e o vento algumas vezes um pouco mais forte, tá bom? Mas vamos então para nossa pré-aula. A nossa lição, ela tem como tema Viva tua obra. Ela tem como tema, então, do nosso trimestre, a Viva Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento. Eu já fiz a apresentação da lição em outro vídeo, né? Então, nós teremos 3 lições, tá? Todas voltadas para o tema Viva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus, tá? Eu vou deixar o link aqui da apresentação depois para vocês estarem procurando. Bom, aqui no primeiro para iniciar a nossa lição de 1º de janeiro de 2023, o título da lição, o avivamento espiritual. O texto áureo se encontra em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que vai dizer assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse texto áureo ficou muito conhecido, né, principalmente aqui no Brasil, esses últimos tempos de eleições, né, de política, e também a respeito da época da pandemia. Muito se falou a respeito desse versículo, né? Então é o texto áureo desta manhã. E mais daqui a um pouquinho nós vamos conversar a respeito desse texto áureo. A nossa verdade prática da primeira lição é esta: humilhar-se diante de Deus e buscar a face do Senhor em oração e converter-se de seus maus caminhos são atitudes que precedem o avivamento espiritual. Então, o que nós precisamos colocar em prática no final dessa lição é justamente isso. O comentarista da lição está trazendo para nós que se nós humilharmos diante de Deus, diante da sua face, em oração, e não somente isso, mas nos converter dos nossos maus caminhos, com certeza o avivamento virá, o avivamento espiritual virá. Ele diz que essas atitudes precedem, ou seja, vêm antes do avivamento espiritual. Vamos ler então a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, do 12 ao 15, e também no livro de Ageu, no capítulo 2, do 5 ao 9. Então vamos 2 Crônicas 7, versículo 12 em diante. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Em Ageu, capítulo 2 em diante, vai dizer assim, versículo 5. Segundo a palavra que concertei convosco quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Que leitura maravilhosa que nós temos aqui, né? Nós vamos conversar um pouquinho mais nos 3 tópicos da nossa lição. Então, o primeiro tópico da nossa lição vai falar sobre o que é o avivamento espiritual. O segundo tópico da nossa lição vai dizer a respeito das condições para o avivamento espiritual. E no terceiro tópico, a respeito da necessidade de um avivamento espiritual.
Então, vamos para a nossa introdução, né? O avivamento, irmãos, é uma necessidade da vida da igreja, né? Ao longo de toda a história, nós vemos grandes avivamentos acontecendo e é indispensável para o crescimento e desenvolvimento do cumprimento da missão integral da igreja no mundo. Nesse primeiro trimestre, então, nós estudaríamos o avivamento espiritual. Veremos o quanto ele é indispensável para o crescimento e desenvolvimento e o cumprimento da missão integral da igreja no mundo. Esse fenômeno espiritual é a condição primária para que o corpo de Cristo proclame o Evangelho de Jesus a cada criatura. Assim, constataremos que o avivamento espiritual, mais do que movimentos ocasionais, é uma necessidade permanente para a igreja enfrentar os desafios atuais, tá? Então, muito mais, irmãos, do que momentos ocasionais, aonde ali os dons espirituais, né? Então, é isso, tá aqui a nossa introdução. Agora nós vamos falar a respeito do primeiro tópico, o que é avivamento espiritual. E o primeiro subtópico vai dizer assim, o avivamento espiritual. Em primeiro lugar, o avivamento espiritual é uma intervenção de Deus, tá? Então, o avivamento, irmãos, que acontece na vida do ser humano e na vida da igreja é uma intervenção direta do Todo-Poderoso. Só tem início quando o Espírito Santo encontra espaço no coração de uma pessoa, de um grupo, de uma cidade, uma nação, segundo Apocalipse 3, versículo 20, tá? Então, o Espírito Santo, ele bate, ele conclama, ele intercede por nós para que nós possamos abrir o nosso coração, como pessoas individuais, como nação, como um grupo, como a igreja, para que o Senhor venha com as suas mãos estendidas, né, derramar avivamento sobre a sua igreja. Uma igreja local volta-se para Deus, buscando o de maneira humilde para que Jesus possa transformar a realidade espiritual. Então, dessa forma, as circunstâncias de nossa vida externa, elas também são transformadas pelo poder divino, tá? Então, o avivamento espiritual, pela definição bíblica, irmãos, é uma intervenção de Deus, aonde muito mais do que momentos, do que dons espirituais, muito mais do que isso, deve ser visto o avivamento na nossa vida prática, na nossa vida diária, na nossa vida do dia a dia, tá? Então, vai demonstrar no nosso exterior esse avivamento que nós recebemos de Deus. O segundo subtópico aqui vai dizer sobre a pré-condição para um avivamento. O comentarista traz assim: a Bíblia nos mostra que uma situação de crise espiritual ou moral pode ser um pré-requisito para o avivamento. Deus disse ao rei Salomão: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, segundo a Crônica 7:13, conforme nós lemos, né? Aqui a crise está delineada em termos climáticos. Entretanto, ela também pode ser moral, política, econômica, afetando todas as áreas da vida de um indivíduo, de uma igreja local ou de uma nação. Então, nós vemos aqui que umas pré-condição para que o avivamento seja derramado numa pessoa, numa cidade, numa nação, são momentos de crise, né? São momentos de aflição, de agonia, de angústia, porque faz, irmãos, com que nós realmente nos voltemos para Deus, faz com que nós realmente tenhamos, né, um espírito humilde de clamar por ajuda de Deus, e Ele vem com a intervenção sobre as nossas vidas, amém? Eu gostaria só de ler aqui o Auxílio da Vida Cristã, que nós temos na nossa revista, definindo o avivamento. O avivamento pode ser definido como retorno aos princípios que caracterizam a igreja primitiva. É o retorno à Bíblia como a nossa única regra de fé e prática. É um retorno à oração como a mais bela expressão do sacerdócio universal do cristão. É o retorno às experiências genuínas com Cristo, sem as quais não existiria o corpo místico do Senhor. É o retorno à grande comissão, cujo lema continua a ser até os confins da terra. Eu achei, irmãos, de uma sensibilidade muito grande, né? O nosso pastor Claudionor Andrade aqui escreveu, né, num dos seus livros, que é o Fundamento Bíblico de um Autêntico Avivamento, essa definição a respeito do avivamento.
dizendo que o avivamento nada mais é do que uma intervenção divina que nos faz voltar ou retornar às primeiras experiências, né? Aos princípios que caracterizaram, irmãos, todo o início da igreja, todo o início, né, da era cristã. Então, voltar a ter a Bíblia como manual de regra de fé e prática. Muitas pessoas esqueceram, deixa lá na sua sala, deixa lá aberta no Salmo 91, no Salmo 23, mas não pegam as suas Bíblias para ler, não pegam as suas Bíblias para meditar, para buscar o Senhor, né? Não tem o seu momento devocional, o seu momento de oração. O avivamento aqui, segundo as palavras desse pastor, ele nos traz a memória, que é voltar aos princípios, tá? Ter a Bíblia como regra de fé e prática. Eu achei de uma sensibilidade incrível, irmãos. Bom, vamos passar aqui para o segundo tópico, né? Esta aula é apenas uma pré-aula. E no segundo tópico vai dizer assim: as condições para o avivamento espiritual, que nós lemos em 2 Crônicas 7, do 13 ao 17. No primeiro subtópico, vai novamente dizer uma crise. Diante da crise, podemos observar vários comportamentos humanos. Entre esses comportamentos, medo, revolta, blasfêmia contra Deus e contra o próximo, desespero, que nos leva até mesmo à tentativa de tirar a própria vida. Contudo, a palavra de Deus pode mudar o rumo de qualquer crise. Aí vem o versículo, né, do versículo de capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então nós vimos, irmãos, neste versículo alguns aspectos super importantes que precisa acontecer para que o avivamento espiritual aconteça. Amém? No segundo subtópico, o comentarista traz para nós a humilhação diante de Deus, tá? Então, as condições, irmãos, para o avivamento espiritual. Nós vemos aqui uma crise, normalmente, né? Uma crise. Depois, a humilhação diante de Deus e orar e buscar a face do Senhor. Ter uma conversão sincera dos pecados, né? Aí o caminho está preparado para o verdadeiro avivamento. Então, vamos aqui para a segunda condição, a humilhação diante de Deus. No lugar de se revoltar diante das crises espirituais ou materiais que clamam por soluções efetivas, a humilhação diante de Deus é a primeira condição para o avivamento espiritual acontecer. Então, ele traz aqui a parte do texto que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Então, a primeira condição para esse avivamento espiritual é a humilhação diante de Deus, irmãos. Se nós queremos ser avivados espiritualmente, né? Se nós queremos ver um grande avivamento na nossa nação, na nossa igreja, nós precisamos nos humilhar perante Deus. A segunda condição que o comentarista traz aqui é orar e buscar a face do Senhor, que está no terceiro subtópico. Vai dizer assim: sem oração não há avivamento. Sem a disposição dos crentes para buscar a face do Senhor, está em Salmo 143, versículo 1, Salmo 84, versículo 8, o avivamento tarda e não chega. Nesse sentido, nós podemos perceber se uma igreja local busca verdadeiramente um avivamento espiritual de acordo com a frequência dos crentes aos cultos de oração, na prática das orações devocionais, na perseverança em orar com propósito por determinados períodos de tempos, além de orar, o suplicante que busca a face do Senhor persevera mais para receber de Deus a resposta de sua súplica. A ausência dessa disposição perseverante é uma das razões pelas quais Deus não envia um avivamento em muitos lugares. Então, irmãos, se queremos um verdadeiro avivamento, precisamos de oração, precisamos buscar a presença do Senhor, buscar a face do Senhor em oração. Então, nós precisamos exatamente disso. O terceiro, a condição provavelmente espiritual, e está no quarto subtópico, vai dizer a conversão sincera dos pecados. No versículo diz assim: se o meu povo se converter dos seus maus caminhos. Então, não pode haver avivamento sem confissão de pecados, sem que deixemos os nossos maus caminhos e nos lancemos às misericórdias de Deus. Eis uma advertência tão séria: se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá.
Salmo 66, versículo 18. Então aqui o salmista ele diz: se nós atendermos, irmãos, a malignidade do nosso coração, se nós atendermos a iniquidade, ela vai fazer com que o Senhor não nos ouça. Então uma das condições para que haja o avivamento espiritual na minha e na sua vida e no seio da igreja é justamente isso, a conversão sincera dos pecados. A conversão sincera não é apenas nós dizermos perdão no dia da ceia, mas é nós realmente sentirmos, arrependidos daquilo que nós fizemos e não querer fazer novamente, tirar da nossa mente e do nosso coração. Então é uma das condições para que o avivamento espiritual venha a acontecer no meio da igreja. Também aqui na sequência nós temos o subtópico 5, que vai dizer um caminho preparado. A crise pode ser uma pré-condição para o avivamento espiritual. Se nos humilharmos diante de Deus, se buscarmos mais a face do Senhor em oração, se decidirmos firmemente confessar os nossos pecados e convertermos os nossos maus caminhos, então o caminho estará livre para o verdadeiro avivamento espiritual. Então, diante dessas condições que nós lemos aqui, que o comentarista trouxe para nós com muito carinho, nós vemos que o caminho do Senhor vai estar preparado para que o avivamento do Senhor venha sobre as nossas vidas e não apenas em momentos específicos, mas esse avivamento vai fazer com que a nossa vida diária, nosso cotidiano, haja uma mudança e as pessoas possam ver essa mudança e também desejar esta mudança. No tópico 3, nós vamos encontrar a necessidade de um avivamento espiritual. Nós lemos no livro de Ageu, capítulo 2, do 5 ao 9. Aqui dentro desse tópico, nós vamos ter a situação espiritual de Judá, Deus usa Ciro para libertar o povo do cativeiro e a necessidade de um avivamento espiritual. No primeiro subtópico vai dizer assim, a situação espiritual de Judá. Por causa da desobediência de Judá, profetas alertaram a respeito da futura destruição da nação. Mas o povo não ouviu as divinas advertências. Nós encontramos em Amós 2:5, 3:6, Isaías 6, versículo 11, capítulo 8, versículo 7, Então, no trimestre passado, nós estudamos bastante, a respeito de Ezequiel e vimos muito bem como estava a situação ali de Judá, um pouco antes de ser levado cativo para a Babilônia, Então, eles estavam ali contaminados pelo pecado, eles estavam submersos na idolatria, eles estavam ali, rejeitando a Deus e adorando outros deuses, As mulheres choravam, como a gente viu ali na visão de Ezequiel, a respeito de um Deus que morria num período, ressuscitava em outro período, para que viesse ali chuva na terra. Então eles estavam entregues a toda sorte de idolatria. Assim era a situação de Judá. Aqui o comentarista ele separa primeiro a destruição do templo e a morte. Por ignorar a voz do Senhor, o povo foi levado em cativeiro para a Babilônia e o templo foi destruído. Nós vimos na lição do último trimestre, quando o templo foi destruído, um pouco antes disso, Ezequiel viu na sua visão Deus se afastando do templo, Deus deixando ali a glória, saindo com sua glória do templo. E é justamente isso, quando uma nação, uma pessoa, ela fica submersa no pecado, na idolatria, nas coisas que desagradam o Senhor, a glória do Senhor, a presença do Senhor, ela se afasta. E aí, irmãos, a ruína, ela é grande. Na parte B vai dizer o chamado para a reconstrução do templo. A vida espiritual do povo pós-exílio não era boa, pois ele não sentia falta do lugar da reunião para adorar o Senhor. Por meio do profeta Ageu, Deus cobrou do povo rebelde a reconstrução do templo que o exército babilônico destruíra. Ageu 1, versículos 2, 8 e 9. Então, aqui nós vemos, em Ageu, Deus usando o profeta para chamar o povo para reconstruir o templo. Eles estavam sossegados, parecia que eles não sentiam falta de ir para a adoração, de ir para os cultos, de se congregar para louvar o Deus Todo-Poderoso. Isso é um perigo, irmãos, até
nos nossos dias, quando nós não temos falta de estar com os nossos irmãos, como nós não sentimos falta de estar reunido no templo, quando nós não queremos, né, estar reunidos no templo, isso é um perigo. Então aqui Ageu é chamado por Deus para convocar as pessoas, para convocar o povo de Israel, né, ali das tribos de Judá, para reconstrução do templo. Na parte C, vai falar: Deus levanta homens para realizar a sua obra. O povo, pós-exílio, se descuidou e não deu valor à casa do Senhor. Após a repreensão divina, Deus levantou homens fiéis para reconstruírem o templo. Zorobabel, governador, Josué, o sumo sacerdote e o resto do povo. Ageu, capítulo 1, do 12 ao 15. A Bíblia revela que Deus está com os que trabalham segundo o seu propósito. Ageu 2,14. Então, irmãos, Deus sempre levanta homens e mulheres para realizar a sua obra. E aqui, para a reconstrução desse templo, né? Ele levantou Zorobabel, ele levantou o sumo sacerdote e muitos do povo que ouviram o chamado ali de Deus para a reconstrução do templo e se colocaram à disposição para reconstruir, né? Então, Deus revela, irmãos, que Ele ajuda todos aqueles que trabalham segundo o seu propósito. Na parte D do nosso comentarista trouxe aqui: o desejo das nações e a glória da segunda casa. Conclamando o povo a se levantar para construir o segundo templo e por intermédio do profeta, Deus descreveu como seria esse avivamento espiritual. Aí ele deixa aqui escrito para nós: e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu, capítulo 2, versículo 6 ao 9. Então aqui, irmãos, nós vemos um versículo e uma profecia, né? Que o desejado das nações iria entrar neste templo que aqueles homens estavam ali com a intenção de reconstruir. Então o próprio Senhor Jesus, ele ia entrar neste templo. Por isso que se diz que essa casa, né? A glória dessa segunda casa seria maior do que a primeira, porque a primeira, né? O templo ali de Salomão, ele teve ali, né? Muitas pessoas importantes, mas o Senhor Jesus, ele não entrou por aquelas portas, mas agora nesse segundo templo que seria construído, o próprio Senhor Jesus iria entrar. Então a glória dessa segunda casa seria maior, justamente porque o próprio Filho de Deus entraria nela. Aí nós vamos para o segundo subtópico aqui, né, do tópico 3, que diz: Deus usa Ciro para libertar o povo do cativeiro. Ciro não era filho de Israel, não era servo de Deus, ele era o rei da Pérsia, mas foi levantado pelo Altíssimo para executar os seus planos de libertação do povo israelita que se achava cativo em Babilônia. Então, como um processo de justiça, Deus havia levado aquela nação para a Babilônia, para que eles entendessem, né, o poder de Deus e que melhor era servir ao Senhor e tirasse ali, né, do seu coração tudo aquilo que impedia eles de adorarem ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E havia uma promessa que eles ficariam um determinado tempo na Babilônia, mas depois deste tempo Deus iria tirá-los de lá e devolveria a sua terra. E quem foi usado para este propósito foi o rei Ciro, um rei da Pérsia. Vamos aqui para a letra A. Promessas de Deus a Ciro. Foi tão importante o papel de Ciro que o Senhor chamou de seu ungido, fazendo-lhe promessas tão grandes que só foram vistas em relação a homens verdadeiramente chamados para realizar os seus divinos propósitos. Isaías 45, do 1 ao 3. Então veja bem, irmãos, quando nós aceitamos o chamado de Deus, ele não era israelita, ele não era ali um homem, né, da linhagem de Davi, mas ele recebeu um chamado, ele aceitou esse chamado, e ele fez, e ele cumpriu o propósito do Senhor. E com isso, Deus deu muitas promessas maravilhosas para este homem. E aqui o comentarista diz: é assim que Deus age quando nós, né, queremos cumprir os propósitos do Senhor. Ele faz as promessas e também as cumpre. Na parte B, vai dizer: Ciro liberta Israel do cativeiro. Logo no início do seu reinado, o rei Ciro ouviu o chamado de Deus para executar a grande missão de libertar Israel, cumprindo as profecias que anunciavam o fim do cativeiro. No ano 1º de Ciro, ele cumpriu o que Deus colocou em seu coração.
né? Então ali Ciro, né, dá ali o decreto que o povo poderia voltar para a sua terra. Na parte C, aqui do segundo subtópico, vai dizer assim: a conclusão do templo. Com a graça de Deus, por meio do rei Ciro, levas de israelita voltaram a Jerusalém e começaram a reconstruir o templo. Nós vamos encontrar isso em Esdras, capítulo 4, do 1 ao 5. Em 520 a.C., o templo se encontrava em ruínas. Com a bênção de Deus, o segundo templo, ou seja, a segunda casa, foi concluído em 516 a.C. Assim, houve um grande avivamento como consequência da intervenção de Deus na história de Israel. Esdras, capítulo 6, do 16 ao 22. Então, com a ajuda de Deus, né, os israelitas foram voltando ali para a sua terra e reconstruíram o templo num curto espaço de tempo. O terceiro subtópico aqui do tópico 3 vai dizer a necessidade de um avivamento espiritual. A inércia de muitas igrejas só pode ser abalada por meio de um verdadeiro avivamento espiritual. Infelizmente, há uma tendência natural e histórica para o predomínio de uma letargia espiritual no meio do povo de Deus, que outrora foi poderosamente avivado. Assim, presenciamos o crescimento da frieza e mornidão espiritual sobre os corações de um povo ou de uma igreja local. Há lugares em que décadas atrás o percentual de cristãos e de igrejas era muito elevado, mas nos últimos anos esse percentual vem caindo. Hoje o fechamento das igrejas é uma realidade. Então aqui no terceiro subtópico, né, o comentarista traz como é grande, irmãos, a necessidade de um avivamento espiritual. Ele diz aqui que a tendência natural e histórica é que após um grande avivamento, um grande despertamento, né, começa então um predomínio de uma letargia espiritual, de uma inércia das pessoas, né, que outrora foram poderosamente avivados. E nós não podemos, irmãos, aceitar isso, apesar de ser natural, apesar de realmente acontecer, né, desta forma. Nós precisamos lutar com todas as nossas forças na nossa geração, cada geração lutando pela sua geração, para que essa inércia, essa apatia, né, ela possa não existir e que Deus possa realizar um grande avivamento na nossa geração, no nosso meio, né, reanimando aqueles que estão caídos, aqueles que estão desanimados, que Ele possa fortalecer, porque nós não sabemos o dia nem a hora em que o Senhor virá buscar a sua igreja. Então nós devemos estar avivados, despertos, prontos, para que quando chegar o grande dia nós possamos ouvir a trombeta soar e nós nos encontraremos com o Mestre. Amém? Então nós estamos indo para a nossa conclusão da lição. Eu vou estar lendo aqui a conclusão do comentarista. Quando o povo de Deus se encontrar em situação de frieza espiritual, a vontade divina é de sempre reacender a chama que está apagando. Se for preciso, ele usará uma crise para isso. Usará circunstâncias diversas para levar o seu povo ao deserto. A fim de falar ao seu coração, nós encontramos esse versículo em Oséias, capítulo 2, versículo 14. A sua exigência, porém, é que o seu povo se humilhe, busque a sua face e se converta de seus maus caminhos. Então o avivamento espiritual não tardará. Então, concluindo a nossa lição, irmãos, apesar da situação ser ruim, de ser de frieza espiritual, Deus deseja reacender a chama no nosso coração. Ele não quer deixar se apagar de maneira nenhuma. Então, mesmo que seja preciso ele utilizar uma crise no nosso meio, como vimos, né, na época do auge da pandemia, muitas pessoas se voltando para Cristo, infelizmente muitas pessoas partindo, mas Deus usou este momento de crise para muitas pessoas chegar mais perto dele, né? Então nós precisamos nos humilhar e buscar a face do Senhor e se converter dos maus caminhos, para que o Senhor ouça dos céus e derrame o avivamento espiritual na nossa terra, amém? Então, estou encerrando essa lição, é uma pré-aula da aula 1 do nosso primeiro trimestre de 2023, amém? Revisando o conteúdo, o que é o avivamento espiritual, qual a pré-condição para o avivamento, qual as condições para um avivamento e por que o povo de Israel foi para o cativeiro na época de Ageu.
Porque o Altíssimo escolheu Ciro, rei da Pérsia, então vocês estão aptos para estar respondendo essas questões com muito fervor. E lembrando, oremos e busquemos a face do Senhor, porque Ele quer nos avivar. Deus abençoe a todos vocês, fiquem com Deus, não esqueça de compartilhar, comentar esse vídeo, dizer o que achou e, se Deus quiser, nós estaremos com vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus, a graça e a paz.